Opa! Salve, gente bonita que acompanha o Em Cartaz. Aqui estamos pela TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, canal 8 da Vivo e também pela TV Com Brasil para todo o território nacional, pelos canais aí, eu preciso ler, 3 da Claro, 28 da Sky, 239 da Vivo. Você pode nos acompanhar também pela World Wide Web. World Wide Web, o famoso www. Pelo site tvaberta.tv.br, em qualquer parte do sistema solar. E tem ainda as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Aliás, no YouTube ficam postadas todas as entrevistas feitas aqui no nosso programinha. Dito isto, vamos começar. O Em Cartaz está no ar. Apresento a vocês, Bia Toledo! Prazer, Público prazer, um sucesso! Tudo bom, Bia? Tudo, querido. Você com a Tati, Isso. Vocês têm a coragem de manter um espaço de vocês, que é o Alvenaria. Isso. Fala um pouco do Alvenaria. O Alvenaria é um projeto que nasceu bem pequenininho, numa salinha lá na Frade Coutinho. E que... Era Alvenarinha. Ele chamava Clubinho. Clubinho. Na época, que a gente tem uma produtora que chama Clube do Mecenas. E aí a gente fez o Clubinho. E aí a gente percebeu que tinha uma demanda de gente querendo fazer espaços. Coisas, querendo espaço. E aí a gente foi atrás e fez a Alvenaria. Ele completou agora, dia 23 de abril, 4 anos. Puxa vida. Passamos 2 anos fechados Pois durante a pandemia. Quer dizer, vocês fizeram, funcionou 2 anos e aí parou 2 anos. A gente tinha uma programação de shows, exposições, peças de teatro. Um espaço que recebe qualquer tipo de evento. O nosso desejo era esse, era de ter a maior quantidade de arte possível dentro do espaço. E abrir e receber os projetos independentes das pessoas que não tinham possibilidade de ter o seu próprio espaço ou que não tinham grana para poder bancar um espaço para ensaiar. Então a gente foi acomodando as pessoas. Aí veio a pandemia, a gente ficou 2 anos fechados, tivemos a chance de fazer os Aldir Blancs, as leis, conseguimos manter o espaço. Aí agora reabrimos agora no começo de fevereiro. Ainda não voltamos com a nossa programação de show, total, né? Mas voltamos com as nossas peças de teatro, porque fizemos durante a pandemia. Foram preparando. Conseguimos fazer 2 espetáculos, 2 solos, porque não tinha outra maneira de ser, né? E aí fizemos os 2 espetáculos e estamos aí, gente. Vamos mostrar a Alvenaria para o pessoal ver? Vamos. Cadê o Alvenaria para a gente ver? Tô louco para ver esse espaço que vocês fizeram, que fica lá na rua... Turiaçu. 799. Ali é o quê? Lapa? Não, é Perdizes. É Perdizes ainda, Perdizes. Né? É entre Barra Funda, entre Lapa, a gente fica no meio ali. Na fronteira. Mas que vida dura, hein, lá, menina? gente, é puro sucesso isso aí. É uma vida muito difícil. A Alvenaria é uma casa muito deliciosa, assim, porque ela é pequenininha, mas as pessoas se sentem aconchegadas. Tem tapetinho de crochê no chão, tem todos os detalhezinhos. E vocês cuidam assim. de tudo, decoração, de espaço, tudo, manutenção da casa. Agora a gente tem a Alexandra também, que é uma das atrizes da companhia, que se juntou a mim e a Tati, né, para a gente poder organizar melhor e crescer um pouco também. Né? Ter outras pessoas trabalhando, a gente está querendo gerar essa economia aí, dar uma mexida, né? Uma mexida, né, gente, que tá feia. Aí tem a trilogia das madames. Exato. Fala um pouco dessa ideia da trilogia das madames. A gente tem tudo começou, na verdade, com a terceira, que é a terceira peça que ainda não está pronta, que a Tati está terminando de escrever e que deu título a essa trilogia. E aí a gente começou com a da Alexandra, que é o Madame e a Faca Cega. Madame e a Faca Cega. Esse foi o primeiro. Exatamente. Né? É uma peça curtinha, tem 35 minutos. Está em cartaz agora. Esse nome é instigante, a Madame e a Faca Cega. É baseado num conto da Adélia Prado, que é vou lembrar? Os Componentes da Banda. E é inspirado num trechinho de uma que tem um personagem que é a Anísia, que é uma mulher que provoca em outra mulher
desejos assassinos, assim, porque ela é terrível, a Anísia. E na Madame a Faca Cega não é bem exatamente assim. A Vera é uma mulher que ela é cozinheira, ela é uma chefe de cozinha. E durante a pandemia, a gente fez como se fosse um programa de culinária. E agora não, ela vai dar uma masterclass para essa plateia. E ela já é uma mulher muito vivida, viveu muitos relacionamentos, teve muitas conquistas e teve muitas desilusões. E ela está prestes a se divorciar pela 5ª vez. E aí vez? Pela 5ª vez. E aí ela descobre que ela não tem que se divorciar, porque ela é atormentada por essa mulher, a Madame, que fica o tempo inteiro atormentando e querendo que ela seja uma coisa que ela não é, e sugando aquela energia, aquela mulher que vive de pose na internet, né? Que está lá em Caraíva com seu staff todo servindo o almoço, o jantar, e chique, não é? E quer espizinhar a outra que está ali batalhando, né? Então ela passa por várias peripécias durante essa masterclass. Essa masterclass dela. Gente, tem umas fotos aí que o Fábio mandou. Vamos ver as fotos. Nós estamos falando do Madame e a Faca Cega, que já está em cartaz. Está em cartaz, estreou dia 4. Essa é a Madame? Não, essa é a Vera. Essa é a Vera. Essa é a Vera. Ela é atormentada por essa personagem que é a Madame. A Alexandra da Mata, excelente atriz. E tá arrasando, tem um tempo cômico delicioso essa peça. Legal. Olha a faca cega aí. Essa faca tem algum significado especial? Olha, ela tem um significado de que ela usa esse mise en place, né? Ela faz, ela prepara esse mise en place. O mise en place. Chiquérrima. Esse mise en place para poder dar essa masterclass, e ela tem essas facas que de alguma maneira significam esses relacionamentos que ela já teve. Que legal. Então é isso. Madame a Faca Cega, está em cartaz de 4ª e 5ª, às 20 horas da noite, lá no Alvenaria Espaço Cultural, na Rua Turiaçu, 799. 799 em Perdiz, legal. Então, 4ª e 5ª, esse. Exatamente. Tá. E aí você vai estrear agora na sequência. Exatamente. Dia 17? Dia 16. Segundas e terças, às 20 horas também. Aí vem o Codinome Madame. Exatamente. Que é? Olha, Codinome Madame, eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida. Aliás, e amo você fazendo. Eu sou a atriz de Codinome Madame. A história de Codinome Madame é o seguinte, é um mundo distópico, onde a arte foi proibida. Num futuro não determinado. Num futuro distópico, não determinado. Onde a arte foi proibida. Foi proibida, completamente proibida. E essa mulher tentou recolher... Estamos quase lá, né? Pois é. Estamos quase lá. É mega atual, é super atual o Codinome. E essa mulher tenta recolher o máximo de arte possível dentro desse espaço. E ela se encerra nesse lugar durante 25 anos. E agora vai ser a primeira vez que ela vai receber o público e vai abrir a casa depois de 25 anos. Isso em 2047. Então, o ano que estaremos é em 2047. 2047. Então, sei lá, né? Essa madame, né? E no caso é o meu codinome. E a gente vai pedir para que as pessoas, quando a gente fez na pandemia, as pessoas escolhiam os seus codinomes. O público. Cada um escolhe um codinome. Exatamente. É uma reunião secreta. Que legal. E assim, ela tem uma desconfiança, ela tem um medo. Sim. Porque os vizinhos são aqueles que nos delatam a qualquer coisa. A arte realmente desvirtua o pensamento. É uma gente que acredita nisso, né? Que a arte não tem valor. E ela fica, né, nesse lugar e vai vive muitas coisas. Tem cenas bem fortes na peça. Não tem... A violência é de outra maneira, né? Não é uma violência explícita, mas é violenta. Quer dizer, tem um contexto de violência, porque né? o que se viveu há anos atrás, se viveu de novo, se viverá de novo,
Porque esse pensamento, enquanto esse pensamento não mudar, enquanto as pessoas não entenderem que a gente é diferente e que a gente pode acreditar em outras coisas, diferente de outras pessoas, né? As coisas não vão mudar, né? Então, eu acho que a gente tem chance de viver isso muitas vezes. Quer dizer, uma reunião secreta, então, onde as pessoas escolhem o público escolhe seu codinome e vai encontrar a madame. Para não se identificar, aquela coisa. E vai encontrar a madame e vai participar desse depoimento manifesto que ela faz. Cadê as fotos aí do codinome madame? Dá para colocar para a gente ver? Olha, uma sopa Campbell. Essa é a única coisa que ela come durante todos esses 25 anos. Meu Deus do céu, ela só come sopa Campbell. Olha, tomate sopa. Olha, um tamborzão aí, né? Nesse momento eu canto uma música da Nina Simone, toda transformada pelo Felipe Antunes, que é o diretor musical, e a Jéssica Areias, que foi minha preparadora vocal. E tem todo um significado de marcha, de que fomos para a rua, tentamos mudar as coisas e... vem comigo, né? Porque no final das contas é isso. Ela riu um pouco de si mesma, né? Ela era uma romântica, né? Ela acreditava na revolução. E eu acho que tem um pensamento romântico na gente ainda, de acreditar numas sempre coisas, haverá, e essa transformação não vem através disso, ela vem com, sei lá como. De outras maneiras, né? Mas a gente não sabe quais são de fato, as respostas para as coisas, né? A gente está sempre tentando enfiar o dedo na cara dos outros para dizer que as pessoas têm que resolver as coisas, mas a gente não tem soluções, de fato. E no caos não tem como solucionar nada, né? Então vamos lá, vamos recordar para o pessoal. Pessoal, não faça bagunça, hein? As segundas, as quartas, eu já estou fazendo bagunça, tá vendo? Eu te ajudo. Então me ajuda aí. Quartas e quintas. Isso, às 20 horas. É o Madame e a Faca Cega. Exatamente, com a Alexandra da Mata, texto da Tati, direção da Tati Bueno. Sua parceira Minha lá parceira na alvenaria. Exatamente. Tá. E segundas e terças, a partir do dia 16, segundas e terças, sempre às 20 horas. Exatamente. Sempre às 20 horas, isso não dá para confundir. Codinome Madame. Codinome Madame. Que estreia no dia 16, vai até o meio de junho e Faca Cega fica maio todo. Fica maio todo. Isso. Legal. Alvenaria. E de qualquer maneira, apareçam para conhecer o Alvenaria. Sim, tem o bar, O bar fica aberto. A partir das 4 da tarde? Todo dia? Não, de quarta a sexta, das 4 até as 10 da noite. E de sábado, das 4 até as 11 da noite. Temos drinks deliciosos, empanadas argentinas, dadinho de tapioca. Venham. Vou lá. Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo, Rua Turiaçu, 799, Perdizes. Legal. Menina, sucesso. Tem informações, né? Tem um @alvenaria.arte para entrar em contato com a alvenaria. Isso aí. Boa sorte, menina. Valeu, sucesso foi um prazer, viu? E você continue com essa força de sempre. Valeu. Beleza. Até. Segura aí, deixa eu ver o que tem agora. Uma papelada aqui. Deixa eu ver. Muitos e muitos eventos culturais acontecendo por esse Brasilzão afora. A gente selecionou alguns deles para indicar para vocês. É a nossa Agenda Brasil. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim.
As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. Eu estou chegando aqui no Sesc Ipiranga para bater um papo com a Lucélia Santos, que a Lucélia está estreando a peça dela que chama Chico Mendes Vive. Aliás, chama Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. A peça conta a história do Chico Mendes, toda a luta dele lá nos Seringais, do Acre, toda a trajetória dele até chegar a ser um líder dos seringueiros lá daquela região. Um trabalho magnífico da Lucélia Santos, que tem uma relação pessoal e de trabalho e de luta com o Chico Mendes. Vamos conversar com ela. Lucélia, a tua relação com o Chico Mendes dá um livro, né? Tem história. Dá um livro, tá aqui o livro. Tá aí o livro. Tá aqui o livro. Tá aqui o livro. Venham ler o livro. Como é que isso começou? É a história que essa peça conta. Em 1988, eu fui a Chapuri, a convite dele. Ele foi ao Rio fazer uma explanação para os Verdes, para o Partido Verde, a convite do Alfredo Sirquis, sobre reservas extrativistas, que era o tema dele, era o projeto dele. E imediatamente eu tive uma empatia muito forte por ele por mim. Também tem um detalhe, os seringueiros adoram novelas. E eles têm televisões, e eles viam a novela. Eu estava fazendo uma novela chamada Carmen. Mas o fato é que o Chico veio direto e me convidou. E, companheira, dia 1º de maio, vai a Chapuri me apoiar, que eu estou competindo para a reeleição no Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri. E eu quero convidar você para o primeiro encontro nacional das mulheres acreanas e seringueiras da Amazônia. Você foi, claro. Aí, imagina, eu acabei de gravar a novela num dia. No dia seguinte, estava eu pegando um avião para Rio Branco, e quando eu chego em Rio Branco, estava lá o Chico na porta do avião para me pegar. Essa é uma parte da nossa peça. Quer dizer, aí começou a relação mais próxima, vamos dizer assim, com ele. Não, a única que houve, porque eu cheguei lá, eu não sabia do contexto. Aí eu fui me envolvendo, eu fui ouvindo, entendendo o que estava acontecendo. Eu cheguei no ápice da perseguição, da crise de violência, resistência, conflito latifundiário. Eu cheguei, eu caí de paraquedas no meio da luta. E aí era tão impressionante, é isso que a peça mostra. O projeto era realmente tão fundamental para o Brasil, e tudo que o Chico fazia era tão visceral e importante. O que eu falo também aqui na peça, eu caí dentro da luta,
sem rede de proteção. Mergulhei de cabeça, 6 meses depois mataram o Chico. Então, esses 6 meses de convivência, a gente se falava por telefone todos os dias, eu acompanhava passo a passo. Ele veio ao Rio 2 vezes ainda, antes de ser assassinado. A gente tentava prender ele um pouco no Rio para ele não voltar, mas ele ia. Ele sabia que ia morrer, mas ele não ia abandonar o povo dele. Então, assim é a história que eu conto da minha participação nessa luta ao lado dele, que eu cheguei em Chapuri, vinha muita gente do mundo inteiro, do exterior e do Brasil, do sul do Brasil, eu fui. E mais uma mulher importantíssima na luta, uma antropóloga chamada Marie Alegrete, do Paraná, que até hoje também continua firmíssima na luta pelos seringueiros. Agora me fala um pouquinho do Chico Mendes, a formação dele, até ele chegar a esse ponto de ser o líder, né, dos seringueiros acreanos e tal. Também está na peça, contada na voz dele. Porque a peça foi construída em cima de uns áudios, de uma entrevista que eu fiz com ele em 88, quando eu cheguei lá. Ele começou a me contar tudo. Eu peguei um gravadorzinho tosco e gravei com ele umas 5 horas, onde ele me conta toda a história do sindicalismo no Acre, da floresta, como os seringueiros viviam, como criaram os sindicatos, como sobreviveram aos atentados da ditadura, aos incêndios que botavam em casa de seringueiro, com mulher de seringueiro dentro. Tudo isso está nessa peça. E aí, esse áudio orientou uma dramaturgia, que é o que nós fazemos aqui. E o Chico conta num dos áudios como ele aprendeu a ler aos 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade? Ele era analfabeto, porque filho de seringueiro era proibido pelos seringalhistas de ir à escola. Não tinha escola para seringueiro, não tinha escola no seringal. Quem fez tudo isso? Chico fez as escolas. Hoje, virou depois um ponto de referência. Hoje os governos do Acre incorporaram a escola que o Chico criou lá no seringal, lá dentro da floresta. Então, ele aprendeu a ler, também está na peça, não posso dar spoiler, com um cara que era do Partido Comunista, era foragido e vivia no meio da mata, perto da fronteira da Bolívia, para onde o Chico se dirigia caminhando por 6 horas seguidas, 1, 2 vezes por semana, ele também fala isso, para aprender a ler. Aos 20 anos, é que ele tinha o dom, mas ele aprendeu tudo com esse pranchão, que era esse cara do Partido Comunista que ensinou o Chico a ler, ensinou para ele política também, como ele deveria se conduzir no movimento sindical. E foi professor dele, foi esse cara, e o resto era a inteligência dele, que era absurda. É engraçado, porque a gente sabe, a gente reverencia muito a figura do Chico Mendes e a luta do Chico Mendes, mas a gente sabe pouco da origem dele, como é que ele chegou a esse ponto, né? E é isso que você está abordando na peça também. E, inclusive com vídeos, né? Os vídeos nós fizemos agora o documentário, lá no Acre, com uma cineasta local, contextualizando a fala do Chico. Então eu tenho um documentário, é uma metalinguagem, eu tenho um audiovisual, eu tenho a fala do Chico contando a história no palco, os personagens que ele nomeia de alguma forma, indica. Wilson Pinheiro, o primeiro líder em Brasileia. E aí nós temos no palco as mulheres que eu faço, a Valdiza Alencar, que a gente foi descobrir que a primeira sindicalista era uma mulher. Era a Valdiza Alencar, que andou 4 dias de pés, como ela diz, de Brasileia do Seringal até Brasileia. Chegou em Brasileia, pegou um ônibus para Rio Branco e foi atrás do bispo para encontrar o pessoal que fazia os sindicatos, levou o sindicalista para fazer o sindicato de Brasileia e começou o sindicato. Então essa é a primeira personagem, que conta a primeira parte da história dos sindicatos. A segunda personagem é a tia do Chico, a Cecília Mendes, que morreu há pouco tempo. E eu agora, em dezembro, tive com o último filho dela, o filho mais novo, no Seringal Cachoeira, que é histórico, que foi o ponto de conflito máximo que levou ao assassinato do Chico. Então a segunda parte da história é contada pela Cecília Mendes, e a terceira parte da história é contada por mim mesma, a partir de 88 até a morte dele. A tua vivência mesmo. Até a morte. Então, assim,
paralelamente construído com a narrativa dele e vai casando, vai casando, vai casando. Ele começa contando sobre a ditadura militar nos anos 70 e a gente contextualiza em documentários com imagens dos sindicatos e dos militares e da floresta naqueles momentos, a ação correndo no palco, paralela à narrativa dele, a narrativa dramática dos personagens encenados, eu e o Francisco Carvalho. Francisco Carvalho, é. Francisco Carvalho, que faz todos os personagens masculinos. Ele faz um jagunço, faz o marido da Valdiza, faz o bispo Dom Moacir Creque, que é uma figura histórica na luta dos seringueiros. Ele faz o sindicalista e um jornalista. Ele faz os personagens masculinos todos. Quer dizer, pelo que você estava falando, você esteve lá no Seringal meio que recentemente, né? Eu fui fazer os vídeos, os filmes, porque eu tenho o meu personagem contextualizada como se fosse cinema no Seringal. E aí eu queria saber de você, qual foi o ambiente que você encontrou lá? Qual é o contexto que você encontrou lá agora? É incrível. A floresta está em pé, graças ao Chico. Eu sempre falo, graças ao Chico. O Seringal está lá, o Cachoeira. E o ambiente é assim, Chapuri mudou muito. Porque o Acre é extremamente de direita, é extremamente do agronegócio, lá ganha Bolsonaro, e então tem esse confronto político. Mas os seringueiros, como por exemplo o filho da Cecília Mendes, que está no Seringal ainda, confrontando o povo que chega querendo que ele abra espaço para eles porem o boi. Na reserva Chico Mendes, muita gente vendeu-se dentro da própria reserva, com os mais novos, com o sonho de virar cowboy. Então isso tudo é uma questão singular e atual dos seringueiros. Pessoas como o Wilson, o Dilson Mendes, que está lá firme, resistindo, tem essa gente que está resistindo ainda em fidelidade a toda a história e aos históricos, mas tem muita gente, garotada, que começa a se vender. É uma realidade com a qual a gente vai ter que lutar. E tem muito movimento de jovens lideranças que começam a surgir, junto com esse movimento internacional do clima. Lá dentro da floresta começa a surgir também novas lideranças, que é onde eu tenho a esperança. Que eles, somados com a juventude de lideranças indígenas, são os próximos a defender essa floresta. Porque a gente tem que contar agora com a juventude. Por isso que eu estou chamando para a peça, venham jovens de 14 anos para baixo, 12, garotada, venham ver a história do Brasil. Para gerar amor, compromisso com a floresta amazônica. Porque o problema do brasileiro, alguém me falou isso nessas conversas ontem, numa entrevista importante. Os brasileiros não consideram a Amazônia como sendo uma coisa sua. Não parece que quando a gente fala da Amazônia, é nossa terra, nosso chão, nossas árvores, nossos povos indígenas, nossos povos da floresta. Não. Quem vive nas cidades como os paulistas, os cariocas, o pessoal de Brasília, Rio Grande do Sul, diz assim, a Amazônia, a Amazônia, fica lá no norte, a Amazônia. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Mas aí, uma queixa que eu faço, eu não vejo a mídia importante, a mídia aberta, a mídia se comprometer com a Amazônia e com os povos da Amazônia. Você não vê notícia no noticiário principal. Estupraram uma índia Yanomami há 10 ou 12 dias atrás, uma menina de 12 anos. Os garimpeiros invadiram terra Yanomami, pegaram a criança, estupraram até a morte e jogaram o bebê que estava com ela no rio. Por que as mídias importantes não dão isso em grande estilo e noticiando, tipo, temos que fazer alguma coisa, é luto nacional. Isso é luto nacional. Por quê? Porque hoje a tendência do Brasil é apoiar esse movimento radical de invasores.
Você entende? É uma... Dali vem grana, dali vem uma série de interesses, injunções políticas, uma série de coisas. Mas aí está aí o crime. Então, o crime que não está sendo penalizado, o crime que está sendo aceito, o crime que está sendo, em determinada medida, incentivado. Então, isso tudo tem que ser denunciado. Quer dizer, eu faço isso há quase 4 décadas. Entende? E agora, mais do que nunca, é necessário avisar, alertar o Brasil de que vão destruir tudo que é nosso se as pessoas não abraçarem essas árvores como suas, não abraçarem os povos originários como a sua cultura. Entende? A nossa cultura não são os bandeirantes, que achava que índio tinha que ser assassinado porque eram silvícolas. A nossa cultura são os povos indígenas. Essa é a nossa cultura. E eles sabem mais do que nós. Eles têm melhores condições de sobrevivência do que nós. Eles têm mais sensibilidade. Eles estão sobrevivendo há 500 anos. Lucélia, então é isso. Vozes da Floresta, Chico Mendes vive. Vive. E vive mesmo, né? Ó, eu vou mostrar. Esse instrumento que você trouxe com muito sacrifício, que não queriam deixar embarcar no avião? Eu encontrei na minha casa, foi o Chico que me deu isso. Isso é o instrumento que eles usam para sangrar a seringueira, de onde sai o leite. E foi engraçado que no avião, né, de manhã eu com sono e o cara me perguntando, eu explicando, olha, isso não é um instrumento perigoso, isso é um instrumento de trabalho dos seringueiros do Acre. Ele olhou para mim assim, fez uma cara e disse assim, a gente é obrigado a conviver com cada gente louca. Eu acho que ele... Mas de qualquer maneira ele me mandou voltar a despachar a mala. E eu falei, como é o seu nome? Ele falou, mas ele ficou tão desconfiado de mim, porque ele nunca viu nada parecido. Eu também nunca vi nada parecido com isso. Isso é o instrumento que eles usam. E eu acho que isso que o Chico usava, ele me deu de presente, era dele. Ele devia ter várias, mas ele me deu essa. Vai estar no cenário, para trazer bons fluidos. Então, Lucélia, faça o convite aí para o povo para assistir o Vozes da Floresta, Chico Mendes vive. Faz você, mas eu faço, eu convido. Vozes da Floresta, Chico Mendes vive. A história desse cara, e o único no Brasil, toda a formação dele, toda a luta dele pelos seringueiros, pelos seringais, pela floresta, pela Amazônia, na voz, nos vídeos, na voz do próprio Chico, inclusive, e na voz da Lucélia também. Isso, venham. Eu vou repetir o que eu falei ao longo da entrevista. Eu acho muito importante que as pessoas conheçam essa história do Brasil, que é a história do Brasil recente, é a história do Brasil da ditadura para cá. Eu acho importante, sobretudo, que os jovens conheçam essa história. Hoje tem uma jovem na Europa chamada Greta Thunberg, esperneando, lutando pela não emissão de gases de efeito estufa, para que os governantes internacionais assumam responsabilidade sobre o clima. E essa história do clima começa aqui, ali na Amazônia. E é responsabilidade nossa também. Então, vocês jovens, abracem a causa. Venham conhecer essa história para se apaixonar pela Amazônia, para se apaixonar pelo Brasil e para defender o que ainda nos resta. Porque se vocês não acordarem, não vai sobrar mais nada. Gramática, né? Mas tem que ser, né? Mas é dramático. Tem que ser mesmo. Não pode, pode tratar isso como uma coisa leviana, como uma coisa... Tem graça, não tem piada. Você vai ver a gente? As pessoas não têm noção do que fizeram matando Chico Mendes. Não tem noção da burrice, da estupidez de matar um homem como Chico Mendes. Não que as outras vidas que foram tiradas não tenham o mesmo valor, mas só que o Chico era conhecido no Brasil inteiro, amado no Brasil inteiro, conhecido fora do Brasil, foi premiado na ONU. Era um homem de uma luz pessoal e extraordinária que atravessava fronteiras. Nós queremos justiça.
Muito bem, qual é a dica de filme dessa semana do Em Cartaz? É o Detetives do Prédio Azul, uma aventura no fim do mundo. Olha só a história, hein? Os famosos detetivezinhos precisam viajar até o lugar mais congelante do planeta para recuperar uma das metades do medalhão de Uzur, um objeto que controla toda a magia existente no mundo. Uma produção muito caprichada para crianças e adultos, que já está em cartaz nos cinemas. E a gente tem um trailer aí para vocês verem. Galera, a gente precisa salvar o Severino. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os eternos detetives do Prédio Azul. Severino, que colar bonita é essa? Alguém achou o medalhão. O medalhão de Uzur? Tô passada. Por que eles estão atrás do nosso medalhão? Não tenho a menor ideia, mas vão se arrepender de terem cruzado o nosso caminho. Os detetives estão de volta. Severino, que medalhão é esse aí que você encontrou? Não toca nisso, menina. É porque existem duas metades, uma do bem e outra do mal. O Severino tá enfeitiçado. Ele tá com a metade malvada daquele medalhão. E dessa vez a aventura vai chegar ao fim do mundo. Olha, aqui tá dizendo que o B-13 decolou pela última vez na cidade de Ushuaia. Ushuaia? É a cidade mais ao sul do planeta, por isso o apelido de fim do mundo. Galera, a outra metade do medalhão pode estar lá dentro. E aí, tá vendo alguma coisa? O amiguinho quer um pouco mais de cor no seu doce? Me entreguem logo a outra parte do meu medalhão. E eles vão encarar sozinhos Tô fraca. essa missão congelante. Parece que a estação do fim do mundo fica depois daquela montanha. Eu estou começando a achar essa história de vocês um pouco intrigante. Berenice, faz silêncio. Eu investigo do meu jeito, garoto. Com as participações de Alexandra Richter, Clara Castanho, Aline Moraes, Lázaro Ramos e Rafael Cardoso. O que trouxe os jovens até o secretíssimo e proverbial Hangar 51? Esse cara aí é meio estranho. A gente precisa ir pra plataforma. Ele tá saindo! Corre! A gente tem que pegar aquele medalhão agora! É muito perigoso e nós não somos magos. É, mas somos os detetives do Prédio Azul. E agora eu fiquei brava. DPA 3, uma aventura no fim do mundo. Galera, estes são os Las Inspetoras de la Casa Naranja. Existem mais de vocês? Ai, que insuportável. Olha só quem está aqui com a gente, o César Bacão. Bari, César, tudo bem? E o Oswaldinho Mendes, doutor Oswaldo Mendes. Doutor. Professor doutor. Professor doutor. Ainda bem que eu não tenho nenhum diploma acadêmico necessário para você me usar essa coisa. Professor doutor. Vocês estão se aventurando pelo Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt. Um dos grandes autores do século XX, né? E do teatro e da dramaturgia mundial. Filho da Velha Senhora, os físicos. A Pane. A Romulus Magnus, que foi o espetáculo Romulus da minha Magnus. formatura na Escola de Arte Dramática, cara. Sua? Há 50 anos atrás, direção do Silvio Zilber e da Miriam Muniz. Romulus Magnus. Então eu comecei no teatro praticamente com o Dürrenmatt. E agora reencontro na Pane. Que é uma delícia, né? A Pane é uma delícia. Cezinha, a Pane, que é originalmente um conto, como é que é essa história? Então, a gente, primeiramente, a ideia original do projeto começou com o conto. Vamos adaptar o conto. Vamos adaptar o conto. Aí, como produtor também, a gente foi em busca dos direitos autorais e tudo mais. Aí a gente descobriu que o Dürrenmatt também, eu não sabia, que o Dürrenmatt adaptou a peça. Quer dizer, ele escreveu primeiro um conto e ele mesmo depois adaptou e fez. Um tempinho depois, acho que são quase 10 anos, eu acho. Bem depois, mais, não, ele já fez isso, já tinham feito depois. até cinema. Já tinham até filmado. O Héctor Escola já tinha feito filme. Tem um filme. Foi lá nos anos... Final dos anos 60. 70. Já 70? O que conto é de 55. E acho que ele adapta em 69, eu acho. Bem depois. Acho que é isso. E nós temos a nossa versão, teve uma adaptação, uma tradução do Diego Viana. E Oswaldinho e Malu também fizeram seus arranjos na dramaturgia, né? Adaptamos.
Mas basicamente é uma adaptação do conto, a gente considera como do conto. Partiu do conto. Tem pequenas diferenças do final, no caso da peça, quando ele adapta e faz a peça, o do Remar mudou um pouquinho o final. Então a gente voltou interessante, sem dar spoiler, mas essa mudança eu acho legal que ele propõe no final. Agora, o essencial que ficou é a história, né? Do conto. Então, a história. Que é o que interessa. Tudo mais, porque o Gil Remar, como todo bom alemão, ele começou a inventar. Eu tenho uma tese o seguinte... Deu emprego para muita gente. Exatamente. Os personagens menores. Teatro público. Deixa eu pregar alguém aqui. Então ele fica criando papéis, né? Teatro público e tal, né? Até o Shakespeare fez isso na companhia dele, ele precisou o papel lá, ele deu para um cara no Hamlet, tinha o papel para um amigo dele. Depois, outra hora a gente conversa disso. Então ele fez isso, então ele criou, cara, ele acrescentou um monte de personagens aos personagens centrais. Fulano está sem emprego, então bota ele aqui, cria um personagem. E ele viajou numa coisa da mitologia grega, dos deuses. Ele fez uma viagem particular dele, mas a melhor viagem que nos interessava é aquela original. A história mesmo, né? Vamos falar da história, vamos ver. O que é essa Pane? Que Pane? Vamos lá. Trata-se de um representante geral, que seria um representante comercial. Ele está passando de carro por um vilarejo, por uma cidadezinha. Isso. E o carro dele quebra, tem uma pane. A pane. E ele não pode voltar para casa. Aliás, não queria interromper, mas já interrompendo, o Gil Remar falava alguma coisa assim, que os grandes acontecimentos surgem de um pequeno detalhe na vida das pessoas, né? Esse é o pequeno detalhe, o carro, uma pane. Uma simples pane. E ele tem que dormir naquele vilarejo e ele procura o hotel está lotado. E ele descobre que o juiz Wust, papel do Oswaldo, esta ilustre figura aqui hospeda pessoas, e muito bem, bons jantares, bons vinhos. Principalmente. E ele chega na casa do juiz aposentado, e é muito bem recebido. E lá estão advogado aposentado, carrasco aposentado e promotor aposentado. Todos eles amigos que se reúnem para conversar, para tomar vinho, lembrar coisas do passado. Exato, da profissão. Eles brincam com a profissão. Toda noite eles se reúnem, eles andavam muito para baixo, todo doente, reclamando da vida, até que um deles teve a ideia, né? Entediados. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar com as nossas profissões, vamos representar os nossos papéis. Vamos pegar um caso, assim. Exato, e eles pegavam um caso, Joana d'Arc, vamos julgar a Joana d'Arc. E um dos personagens... Alguém representa a Joana d'Arc. No caso era o Pilet, que é o Carrasco fazia a Joana d'Arc, e todos julgavam a Joana d'Arc. Aí é isso que surge um assunto ótimo. Carne nova chegou. O que eles mais gostavam é quando surgia um personagem vivo ali na fresco ali, novo. E surge o representante comercial. Se inicia, né? Começa aí a questão da peça, regado a bons vinhos. Vamos jantar, e ele vai se soltando, ele vai se envolvendo, as perguntas, interrogatórios, se começa, o jogo se estabelece. Exato. Quantos anos, esposa, filhos. E ele se empolga, ele vê aquilo como uma grande brincadeira e vai um pouco se embriagando, tanto com a questão do vinho, é claro, mas também com a brincadeira e quanto que eles vão estimulando e dando corda. Entra no jogo. Entra no jogo. Literalmente vai com tudo no jogo. E são todos senhores, quer dizer, todos muito experientes, muito safados, né? A safadeza do velho, né? Os pormenores da profissão. E eles envolvem, esse é o jogo interessante do Gil Remar. Que o personagem que entra fala assim, não tem crime nenhum. Se não julgar do quê? O que eu fiz? Não fiz nada. Mereça. Estou trabalhando. Sou inocente. Inocente. A primeira coisa. Não cometi crime nenhum. Mas seu ex-chefe lá, ele morreu, do que foi? Como é? E vai descobrindo. Vai levantando pontos. Levantando coisinhas. E ele vai se enebriando com essa possibilidade de ele ter provocado um grande crime. E ele se enreda, embriagado, como ele diz, pelo vinho e pela possibilidade de se tornar uma celebridade. Olha como o cara é contemporâneo. Ter feito algo grandioso, né? Agora... O Gil Remar bate nesse ponto. Você pode discutir, e deve discutir, a peça discute a questão do direito. Porque da justiça, ele mesmo brinca, a justiça não existe. Justiça é que tem felicidade, é uma palavra. O que existe é o direito. É o direito, é o que está ali na lei e a interpretação. Exato. Né? Justiça, justiça para você é uma coisa, para mim, para cada um é uma coisa.
E o direito envolve a técnica, né? Exatamente. Como é que você chega naquela... Né? O que você usa como argumento, como, né? Não é para dizer se é justiça ou não, não é justiça, né? O que há é a conclusão de um raciocínio que envolve a pessoa numa culpa por um fato ou não, ou na inocência desse fato. E ele se inebria, e esse é o dado que eu acho também contemporâneo, além de discutir a questão da justiça, muito atual nesse país, né? Ele discute a questão do indivíduo, que se deixa fascinar pela possibilidade de não ser simplesmente mais um. Mais um. Eu cometi um crime grandioso. Cometi um crime. Pô, vou ficar famoso, cara. Vou ficar famoso. Até onde a gente é capaz de ir para atingir algo que sobressaia. Eu sou o Daniel Silveira. Então o cara fala aquelas bobagens porque... E daí a mídia dá. É bom você citar isso porque, por exemplo, é o caso quando alguém fala assim, porra, aquele cara... Não me fala desse nome, nem daquele outro que ajuda ele. Eu não quero discutir esses caras, eu quero discutir o que eles fazem, porque falar o nome deles é um perigo. É que nem quando diziam... passado, lá na época da Idade Média, né? Você não pode falar o nome do demônio que ele aparece. Ele aparece, exatamente. Então, quer dizer, ele se envolve nessa coisa tal, e vai caminhando, eles vão apertando, eles vão escarafunchando a vida dele. E com humor. Então, assim, ao longo do espetáculo você vai dar risada, você vai acompanhando, você vai se divertindo. E traz essa questão de da construção das narrativas, né? Como que a justiça acaba sendo uma narrativa que vence muitas vezes, nessa questão de ser algo exato, que determina culpado e inocente, mas muitas vezes... Depende do jogo. Depende da historinha que você resolveu acreditar muitas vezes. A gente tem umas fotos aí, vamos ver as fotos. Nós estamos falando do Apane, que está lá no você teatro. Vê pela cara dos a garotada lá atrás. Só os garotos, você vê pelos garotos. Não pode ser uma coisa séria, né? Não pode ser uma coisa séria, Nós temos ali na frente o representante comercial, o Antônio Petrin, que faz o... Promotor. Nossa. O Zorni. Você ali com aquela belíssima cabeleira, fazendo... O juiz. Roberto Ascar, que é o advogado Zumer. Advogado. Zumer Kummer. No outro extremo a gente tem o Heitor Goldfluss, que é o Carrasco. É o Carrasco, que está ali já esperando. Só espreita, só torcendo. E lá atrás nós temos um jovem. O Marcelo Ullman, que ele faz o Justus. O Justus. Belo nome. O Justus. E é quem abre a peça. Ele abre até de uma forma épica, né? Falando para a plateia e contando um pouco, faz uma parte no início. Mais fotos aí para a gente ver. Olha lá. Bacana o cenário, um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, um tabuleiro, onde as peças se movem. Exato. E o público vai nesse quebra-cabeça montando junto. Vai se desesperando junto. Muito vinho, né? Pelo que eu estou vendo. Né? Bebe-se o tempo todo. O tempo todo. São cada um mais antigo que o outro. Nós não viemos aqui para nos embriagar. Mas aqui a gente bebe, a gente celebra a vida. Olha lá. Olha só, tem quase que servido numa bandeja, né? Salomé. Olha volta aquela foto lá para ele. Olha os olhares, todo mundo olhando para ele diretamente. Eis aqui o nosso banquete. Troca e bota um peru ali também, poderia ser uma propaganda de Natal ali. Que mais? Vamos celebrar! Viva! Já estão todos embriagados, principalmente ele, o Traps, personagem do César, o representante comercial geral, ele já está embriagado. Então é esse clima. Esse é o clima, né? Da festa mesmo. A Pane, de Friedrich Dürrenmatt, tradução do Diego Viana, direção da Malu Bazan, Antônio Petrin, César Bacan, Heitor Goldfluss, Marcelo Ullman, Oswaldo Mendes e Roberto Ascar. Garotada toda aí. Maravilha. Vocês estão voltando agora no FAAP. Teatro FAAP. Sexta às 21 horas, sábado às 20 e domingo às 18. Sábado é às 20? Sábado é às 20. Sexta às 21, sábado às 20, domingo vai baixando. Isso. Sexta às 21, sábado às 20. Para todas as idades. Para escolher o horário, para não reclamar. É muito tarde. Então vai no domingo. Sábado, vai no 18 vão as crianças. É então vai na sexta. Não, e no domingo é bom às 18, porque é um horário bom. Isso é um amigo meu que tem um filho com 12 anos. Fala assim, cara, problema, né?
você tem que levar meu filho, eu não sei, você leva. Tem 12 anos, ele adora jogo, então ele vai se fascinar. Vai se divertir. Ele vai entrar num jogo com um bando de velhinhos sem idade definida, entendeu? Certamente uma idade bem inferior à dele. A dele? E a gente já teve essa experiência, né, com o filho de um amigo nosso, nessa idade, que já tinha ido assistir. Sim, meu filho assistiu, 3 anos e meio, acompanhou do começo, claro, dentro das condições, mas ficou preso com a história do começo ao fim, não saiu, não falou, ficou além da ali, história, porque a gente se movimenta muito, é um balé, a Malu também nesse sentido, acho que é importante falar. Não é só da história que ele se interessa, é o jogo, e como a gente brinca de teatro, entendeu? A gente não tem medo de despudoradamente falar assim, estamos fazendo teatro, não estamos aqui fazendo a vida real. A vida real está lá fora, muito chata, muito difícil, muito complicada. Sem querer babar em cima de você, mas esse é o resultado também do elenco, né? Esses velhos atores experientes que conhecem o jogo, que sabem como fazer a coisa funcionar, sabem como enredar o público. Não é nem de saber, é que a gente já perdeu o pudor. Perdeu o pudor. Daí você volta àquela coisa que você tem quando você começa a fazer teatro, que você se atira. Brinca, né? E agora a gente se atira também. Pode não dar certo, mas pode dar certo. Pode dar. Então vamos nos atirar. Legal. A PAN, então, Teatro FAAP, aqui na Rua Lagoas, sexta às 21h. Sábado às 20, domingo às 18. Até 12 de junho. 12 de junho, aqui. Para comemorar o Dia dos Namorados. Comemorar o Dia dos Namorados. E depois do Dia dos Namorados, leva as mães de novo. Leva as mães de novo. Porque as mães são eternas namoradas. Nossas. Oswaldinho, que bom te ver, cara. Delícia falar boa com sorte. Cezinha, obrigado, viu? Boa sorte lá, merda na temporada. E vai lá, hein, cara. Amanhã tô lá. Amanhã? Amanhã tô lá. Meu Deus, temos que chamar antes pra... Beleza. O programa está acabando, que pena, que pena. Mas ainda dá tempo da gente mostrar o clipe que o Alexandre Nero, que antes de ser ator, era cantor lá em Curitiba, ele começou cantando lá em Curitiba, onde ele nasceu, e ele fez um clipe aí que a gente vai mostrar, onde ele canta uma composição dele mesmo, super divertida, e é acompanhada pelo André Abujanra. Vamos encerrando um cartaz, sigam as nossas redes sociais, e nós voltamos na semana que vem. Beijos, até! Vendo, olhando a vista debruçada na janela. Vendo, cabra cega vendando os olhos dela. Vendo você com medo de vender e de perder de vista. Invista em mim, à vista ou em 1000 parcelas. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Vestido de fazenda, de cor viva que cozinha a borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. À vista te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Vestido de fazenda, de cor viva que cozinha a borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. À vista te vendo. Tô feliz de saber que você decorou a letra, André. Decorei lendo. Esforço legal, cara. Legal. Obrigado, Pedro. É uma dedicação, né? Carinho. Obrigado. Vendo, olhando a vista debruçada na janela. Vendo, cabra cega vendando os olhos dela. Vendo você com medo de vender e te perder de vista. Invista em mim, à vista ou em 1000 parcelas. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo. Vestido de fazenda, de cor viva que cozinha a borda com florzinhas coloridas pra mulher amada.
vista te vendo.